nesses 22 anos, Deus tem operado muitos milagres e maravilhas aqui. E o maior milagre que Deus opera, às vezes, não é a cura de um câncer, não é um milagre físico, é a transformação da vida da pessoa. Quantas pessoas têm sido transformadas pelo poder de Deus? Famílias têm sido libertas, restauradas, reconstruídas pelo poder de Deus. Isso é milagre, porque a Bíblia diz que os anjos, eles fazem verdadeira festa no céu quando um pecador se arrepende. Não é quando alguém é curado, é quando um pecador se arrepende. Há uma festa no céu. E nós temos tido tantos pecadores arrependidos aqui. Aliás, essa aqui é uma congregação de pecadores arrependidos e salvos. Não é isso? Porque nós somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos e salvos, nascidos de novo. E isto é o verdadeiro milagre, porque esse é um milagre que salta para a vida eterna. É um milagre que vai ter um efeito eterno. Enquanto que o milagre de uma cura, ele tem efeito nessa existência, não é verdade? Mas nós ficamos muito felizes com o irmão Renato, com a Miriam, por esse milagre grandioso. A igreja orou, muitas pessoas oraram, visitaram, consolaram, e ficamos muito felizes em ouvir nessa noite. E, se possível, na próxima quinta-feira, vamos repetir para a glória de Deus esse testemunho e também para deixar gravado. Abra sua Bíblia comigo no finzinho do Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus. Na Epístola ou Carta aos Hebreus, no capítulo 1. Depois das cartas do apóstolo Paulo, você vai encontrar a Epístola aos Hebreus. Capítulo 1, eu convido você a se colocar em pé. Vamos ler apenas o capítulo 1, que são 14 versículos. Na verdade, o que eu quero para esta noite é o versículo 14, é o último. Mas para ficar claro para todos, nós vamos ler essa revelação estupenda da palavra de Deus. Diz assim: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele, Jesus, o Filho, o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, ou seja, a qual dos anjos Deus porventura teria dito: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? Deus nunca falou isso a um anjo. Continuando, versículo 6. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quanto aos anjos, diz: quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E ainda está escrito: tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces,
e todos eles, como roupa, envelhecerão. E qual um manto os enrolará, e como roupas se mudarão? Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Mas a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são todos eles aqui são anjos, não são todos eles anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Até aqui a palavra de Deus nesta noite. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, por esses momentos. Ó Deus, pelo testemunho dessa cura maravilhosa, desse câncer já tomado em todo o corpo da Miriam. Ó Deus, que foi relatado nesta noite para a glória do teu nome. Pai Santo, recebe a nossa gratidão pelos grandes feitos do Senhor, feitos neste lugar, realizados neste lugar, na vida de tantos. E agora, Senhor, instrui-nos na tua palavra. Ó Deus, nós vamos começar este estudo sobre anjos. Quero te pedir, Pai, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que possamos compreender as revelações da tua palavra, e em compreendendo, Pai, termos, ó Senhor, a ajuda dos teus anjos permanentemente sobre as nossas vidas. Pai Santo, quero colocar-me diante da tua face agora e pedir graça e sabedoria, unção, Senhor, para ministrar este estudo como ele deve ser ministrado, Pai, e que esta palavra, Senhor, faça uma diferença na vida de todos aqueles que a ouvirem. Abre, Senhor, o entendimento para que, ouvindo, possa colocar em prática os ensinos e assim serem abençoados pelo Senhor. Nós oramos desta maneira, confiadamente, no nome daquele que vive e que reina para todo sempre, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Podeis sentar, amados. Irmãos queridos, amigos, em maio de 1997, portanto, há mais de 10 anos atrás, eu fiz esse estudo sobre anjos aqui na igreja. Nós gravamos em fitas de vídeo e em cassetes, e os vídeos de tanto copiar acabaram se estragando. Sobraram alguns cassetes que nós conseguimos recuperar e gravar em CD, de sorte que nós temos esse estudo em CD, em 4 CDs. Por isso, Deus colocou no meu coração já há algum tempo repetir este ensino, porque a igreja ela vai mudando, as pessoas vão chegando, e esta palavra ela é muito importante porque você vai aprender coisas que você não sabe acerca de anjos, anjos que estão aqui para nos ajudar. Entretanto, como eu venho de uma série de ministrações, eu gostaria de lembrar que nós começamos falando sobre o poder da palavra, ou seja, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Fizemos um estudo sobre a poder em suas palavras. Em seguida falamos sobre bênçãos e maldições, que encerramos na última quinta-feira. E agora falaremos sobre anjos. É uma trilogia. São 3 assuntos que estão interligados. Por isso gostaria que você, que não me ouviu nas outras partes, apanhasse esses CDs ou DVDs, estão gravados CDs e DVDs, para que você ouça, participe e seja abençoado também. Amém? Esse capítulo 1 de Hebreus, ele tem uma revelação muito profunda, mas o autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, muitos teólogos afirmam ser Paulo, porque tem o estilo dele, o apóstolo Paulo, não sei, ele não se identifica, mas o autor da carta aos Hebreus, ou da epístola aos Hebreus, ele traça aqui uma comparação entre Jesus como filho e os anjos.
Ele fala da revelação de Deus, e Deus revelando Jesus, e ao mesmo tempo ele compara Jesus com o próprio Deus, porque Jesus é Deus, nunca se esqueça disso. Nesses últimos dias, diz o versículo 2, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem, ou por intermédio de quem, fez também o mundo, sendo ele, o Filho, o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem do seu ser. Jesus, então, aqui, ele está sendo colocado como uma das pessoas da Trindade. E aqui o autor da carta começa a comparar e a trazer algumas revelações em relação aos anjos, mostrando que Jesus, o Filho, é muito superior aos anjos. Porque Deus nunca disse a um anjo: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas Deus disse isso a Jesus, quando o ressuscitou dentre os mortos. Mas, irmãos, nós queremos falar um pouco hoje como introdução a este assunto. Vão demorar algumas quintas-feiras, por isso você que está acompanhando e fazendo anotações, faça isso mesmo. O estudo sobre anjos é o estudo da angelologia, o estudo de anjos. Naturalmente, nós vamos falar também sobre demônios, que são anjos caídos, anjos rebeldes, anjos que pecaram. Mas isso mais para frente. Agora nós vamos concentrar mais nos anjos de Deus. O estudo dos anjos, ele é muito importante, porque a Bíblia fala desde o livro de Gênesis, desde o começo, até o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, a Bíblia fala muito em anjos. Você vai encontrar no Velho Testamento, no Antigo Testamento, 108 vezes a Bíblia mencionando anjos. No Novo Testamento é mais. Aparece 175 vezes a menção a anjos. Então, se nós somarmos o Antigo Testamento com o Novo Testamento, nós vamos ter 283 vezes a Bíblia falando sobre esses personagens, ou essas pessoas, anjos, esses seres celestiais que a Bíblia chama de anjos. E quando nós falarmos de anjos, desde já, eu gostaria de dizer que nós estamos falando em termos genéricos, porque nos seres celestiais existem hierarquias, como existe no exército, por exemplo, nas forças armadas. Por exemplo, no exército, existem os generais, existem os capitães, existem os sargentos, existe o soldado. Mas a gente diz assim: Duque de Caxias foi um grande soldado. Não obstante ele fosse um general, nós o chamamos genericamente de soldado, não é verdade? Fulano foi um grande soldado, ou um grande militar. Não obstante, Duque de Caxias nunca tenha sido soldado propriamente dito, porque ele cursou a academia militar e ele já começou como oficial e chegou a comandante do exército brasileiro, na Guerra do Paraguai, por exemplo, que o Brasil teve com o Paraguai. Mas a menção a anjos, então, é de uma maneira genérica. Existem hierarquias e eu gostaria de deixar isto claro. Mas para começar esse estudo, eu gostaria de deixar 3 coisas bem firmes para você. Por isso eu gostaria que você olhasse aqui para mim agora. Isso, olha aqui para mim. 3 coisas que eu gostaria que você fixasse desde já. Eu vou repetir isso ao longo do estudo. A primeira coisa: nunca se deve adorar a um anjo. Nunca adore a um anjo. Repita depois de mim: nunca devo adorar a um anjo. Isso. Nunca adore a um anjo. Segunda coisa, presta atenção nisso: nunca ore para um anjo. Jesus deixou bem claro que toda oração deve ser direcionada a Deus, em nome dele.
olha bem o que ele falou, que nós temos que orar ao Pai em nome dele. E quando nós oramos a Deus em nome de Jesus, ele vai nos atender. Ele diz: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Toda oração, amados, deve ser direcionada a Deus em nome de Jesus. Nunca ore para um anjo. Nunca peça nada a um anjo. Nunca faça um pedido para um anjo. Terceira coisa, nunca procure anjos. Diga assim: nunca vou procurar entrar em contato com anjos. Amém. Então, primeira coisa, nunca adore um anjo. Segunda coisa, nunca ore para um anjo. Terceira coisa, nunca procure contato com um anjo. Sabe por quê, irmãos? Porque se ele receber adoração, eu já quero dizer desde já que ele anjo não é. Ele pode ser um anjo caído, mas anjo de Deus ele não é. Os anjos não recebem adoração. Quando João teve a revelação de Pátimos, quando ele teve aquela maravilhosa revelação, em 2 momentos, no início e no fim, ele tentou adorar o anjo, e o anjo disse: não, não faça isso. Eu sou um conservo como você, adora a Deus. No início e no fim, você vai ver essa narrativa no Apocalipse. Então, nunca adore um anjo. Segunda coisa, nunca ore para um anjo. E terceira coisa, nunca procure contato com o anjo. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma mania. Nós estamos chegando no tempo do fim e se fala muito sobre anjos. Há uns anos atrás, a revista Veja, a revista Isto É, que tem circulação nacional, andaram publicando matérias de capa sobre este assunto, sobre anjos. E ali foram dados nome a vários anjos, pessoas que se dispunham a servir de intermediário para que você falasse com o seu anjo de guarda, seu anjo guia, e nome disso, e nome daquilo, e nome daquilo outro. Eu quero dizer para você que tudo isto não está na Bíblia, não tem respaldo na Bíblia, e é contrária à palavra de Deus. Por isso, nunca procure entrar em contato com um anjo, porque você vai contactar com um falso anjo, com um demônio disfarçado de anjo, porque a Bíblia fala muito claramente que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, e os seus seguidores, os seus demônios também têm esta capacidade de fazer isso. Tem muita gente enganada e seguindo orientação de anjos, quando a Bíblia não nos autoriza essas coisas. Ao contrário, ela condena estas coisas. Por isso, tome muito cuidado com isso que nós estamos dando como introdução. Irmão, se você quiser estudar esse assunto, nós temos, assim, vários livros publicados no meio evangélico. Pastor Billy Graham, que é um homem internacionalmente conhecido, ele escreveu um livro chamado Anjos, os Agentes Secretos de Deus. E eles são agentes secretos mesmo. São tão secretos que você nunca vai vê-los, né? O bom agente secreto é aquele que você não conhece, nunca ouviu falar dele. Esse aqui é bom. Esse que aparece muito não é bom não. É só no cinema que funciona, mas na realidade não funciona. Também nós temos do pastor Severino Pedro da Silva, da Assembleia de Deus, ele publicou Os Anjos, Sua Natureza e Ofício, um bom livro também, fala sobre isso. E Marilyn Hinkle escreveu Anjos ao Redor, o Ministério dos Anjos nos dias de hoje. São livros que você pode encontrar, existem outros também. Algumas coisas eu vou pegar dali, mas eu vou ficar mais dentro das Escrituras, mais dentro dos textos. Amados, por que o estudo dos anjos é importante? É importante, irmão, porque se Deus nos permitisse ver no mundo espiritual, e graças a Deus nós não podemos ver, Adão, antes de pecar, ele via. Ele via no mundo físico como no mundo espiritual, ele via do mesmo jeito.
O Espírito Santo estava sobre Adão de uma tal maneira que ele tinha comunhão com Deus. Deus vinha visitar Adão e Eva no paraíso e ele via Deus, ele tinha comunhão plena com Deus. Mas quando houve o pecado, isso acabou. Adão se escondeu e a partir dali a coisa mudou completamente. Deus não permite que nós vejamos no mundo espiritual. Por quê? Porque se nós víssemos no mundo espiritual, nós não viveríamos a vida normalmente. O que é que nós veríamos? Nós veríamos anjos e demônios numa completa guerra, numa luta. Aqui, por exemplo, nós temos centenas de anjos aqui dentro. Por quê? Cada um de nós tem um anjo que nos guarda. Ah, pastor, existe, eu vou falar sobre esse assunto, vou mostrar dentro da Bíblia. Tem sim. Então, nós temos anjos. Aqui nós veríamos centenas de anjos, mas também veríamos demônios. Se nós fôssemos viver assim, irmãos, a humanidade não teria chegado ao nível que chegou hoje, ou seja, ao desenvolvimento, porque nós ficaríamos constantemente aterrorizados, porque nós veríamos esta batalha tremenda no mundo espiritual e vivenciaríamos isso. Deus não permite que o homem veja. Por isso, raramente uma pessoa vê um anjo ou um demônio. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas, quantos irmãos, pessoas que estão aqui, que já viram um anjo, já viram no mundo espiritual e viram, por exemplo, um anjo? Pode levantar a mão. Algumas pessoas, umas bem poucas. Eu não levantei porque eu nunca vi um anjo. Aliás, acho que uma só. Não sei aqui atrás, pastor Matias. Agora, vou fazer uma outra pergunta. Quantas pessoas que aqui estão que já viram demônios? Preste atenção, não a manifestação dele. Manifestação a gente vê muitos. Pressentir também, mas que ver como se estivesse vendo no mundo espiritual, você vê, não sonhando, estou dizendo vendo. No mundo espiritual que já viram demônios. Levante as mãos. Pode levantar, não tenha medo. Mais pessoas. Por que tem mais pessoas que viram demônios e menos pessoas que viram anjos? Por quê? Porque estamos chegando no tempo do fim e a obra de Satanás ela está se intensificando na face da terra. Irmãos, há 30, 40, 50 anos atrás, raramente se via uma pessoa endemoniada. Hoje, você vê pessoas possuídas de demônio, endemoniada, às vezes em vários lugares, não é só dentro de igreja, não, que é onde se manifestam os demônios. Via de regra, onde está a presença de Deus, demônios já se manifestam. Mas se vê pessoas endemoniadas aos borbotões. Por quê? Porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E em contrapartida também aumenta a ação dos anjos sobre a face da terra. Porque ele tem uma função na face da terra em relação aos homens. Os anjos têm. Então, porque nós estamos chegando a este tempo, então nós estamos vivenciando este aumento. A Bíblia fala então 108 vezes no Velho Testamento sobre anjos, 175 vezes no Novo Testamento sobre anjos, e o livro que mais fala sobre anjos é o livro do Apocalipse. 71 vezes são mencionados anjos no livro do Apocalipse. Por quê? Porque Apocalipse é o livro das consumações. E os anjos estão ligados também aos juízos de Deus, aos juízos que virão sobre a face da terra. Eles são magníficos em poder e grandes em força, que cumprem as ordens de Deus. Aprenda uma coisa desde já. Sabe quem opera o poder de Deus na face da terra? É o Espírito Santo através dos anjos. Os anjos são os agentes de Deus. O poder de Deus é operado na face da terra através dos anjos de Deus. Eles têm poder delegado de Deus para agir na face da terra. Por isso é que o estudo dos anjos se torna importante. Por quê? Porque nós vamos aprender que os anjos estão intimamente ligados com o nosso viver diário. Amém? Eu não sei se você sabia disso. A palavra anjo no hebraico é malach,
M-A-L-A-K-H, Malak. A palavra anjo no grego é angelos, com 2 Gs. Daí vem a nossa palavra anjo. E a palavra anjo no latim é angelus, com U no fim, e S, o S no fim. E nas 3 línguas, tanto no hebraico, malak, angelos ou angelus, ela tem um sentido só, mensageiro, enviado. O anjo é um mensageiro de Deus, um enviado de Deus. E eles são anjos do Deus Altíssimo. Eles são aqueles seres que Deus criou e que envia e manda. Por isso que a palavra, tanto no hebraico como no grego, ela significa enviado ou mensageiro. Irmãos, os anjos, eles têm vários ministérios, mas 2 ministérios sobressaem no estudo dos anjos. O primeiro do ministério, e a palavra ministério significa serviço. Então, por exemplo, eu sou um ministro do Evangelho. Significa que eu sou um servo do Evangelho, eu presto um serviço. Então, ministrar significa servir. Significa servir. O primeiro serviço, ou o primeiro ministério específico dos anjos, é o ministério de adoração a Deus. Eles foram criados por Deus como espíritos puros por Deus. Eles têm espíritos espirituais, eles não estão sujeitos à matéria como nós. Nós também somos espíritos, mas estamos presos a um corpo físico, limitado a um corpo material. Mas o ser humano, a semelhança dos anjos, é também um ser espiritual. O anjo é um ser espiritual puro. O homem é um espírito, possui uma alma e habita um corpo. Vou repetir. O homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. O anjo é um espírito puro, ele tem um corpo espiritual. Ele não está limitado como nós, a matéria. Está limitado. É por isso que nós podemos ter contato com anjos. Mas também podemos ter contato com demônios. Lembre-se que demônios são anjos rebeldes, são anjos caídos. Então nós podemos ter contato com o mundo espiritual, porque somos seres espirituais. Deus nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança, no espírito. Nós somos seres espirituais. É por isso que nós podemos ter contato com o mundo espiritual, diferentemente dos animais. Né? O cavalo não tem espírito, o boi não tem espírito, o gato não tem espírito. Então eles não têm faculdade, condições de contactar com o mundo espiritual. Mas do espírito, 2 espécies da criação de mais anjos e homens de Deus criou com o espírito. Exatamente por termos criados desta maneira, nós fomos criados como seres morais e os anjos também. Existem os demônios. Existem os demônios porque Deus dotou tanto os anjos que vieram antes, foram criados antes, como os seres humanos, de capacidade de livre-arbítrio, de livre escolha. Nós somos seres morais, nós somos seres responsáveis diante de Deus, os anjos também e os demônios também. Diante de Deus, os anjos, somos dotados de livre-arbítrio, de livre escolha, de autodeterminação. Mas lembre-se que o ser humano é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Então, meus irmãos, o primeiro mistério, o primeiro serviço que o anjo presta é a adoração. O primeiro serviço, ele foi criado para participar da adoração, para prestar a adoração a Deus. Se isso é uma realidade, abra em Apocalipse, Deus que é frente, capítulo 7, a partir do versículo 9, nós temos a partir de uma visão
dos marcos e a glória, dizendo que é depois do arrebatamento da igreja, essa grande tribulação, depois da grande tribulação, a grande tribulação, João, quando ele teve a visão do Apocalipse, lhe foi mostrado isso. Quando ele teve Apocalipse 7, versículo 9, diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam em pés diante do trono e na presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas trajando e clamavam com grande palmas nas mãos, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Deus que está aqui é Jesus. É um símbolo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Todos os anjos, versículo 11, e todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: louvor e glória, e ações de graça e honra e poder e glória ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Ao nosso Deus pelo século. Está vendo que todos os anjos estavam aqui em redor, os anjos estavam Deus prostrando-se e adorando num autêntico culto celebrando. Agora você pode imaginar que tamanho esse culto e que tamanho esse lugar. Imaginar que tamanho nós vamos falar sobre a quantidade de anjos, né? Ou pelo menos depois nós vamos estimativa de anjos. Irmãos, aqui nós temos homens, seres viventes, homens e viventes de todas as classes e anjos cultuando a Deus. É assim que vai ser no céu. No céu é um culto constante, uma adoração constante. Os anjos têm o máximo prazer de participar da adoração, porque eles foram criados para participar da adoração a Deus. É o primeiro ministério deles. Agora o primeiro ministério é o que nos interessa. O segundo ministério é o serviço de ajuda, é o que nos interessa, homens. O segundo ministério dos anjos é o ministério que ele presta aos homens. É por isso que nós vamos voltar lá onde nós estávamos, Hebreus. Olha para ver lá onde nós estávamos, Hebreus, o último versículo do capítulo 1 de Hebreus. Não são todos eles anjos, estão se referindo aqui, o autor está se referindo aqui aos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação? Esse versículo nos revela de uma maneira muito clara que os anjos são espíritos. Primeiro de tudo, eles são seres espirituais. É por isso que nós não vemos anjos, a não ser em situações muito especiais que a Bíblia mostra, e em casos muito específicos é que você vai ver um anjo. Porque eles são seres espirituais, eles não são seres físicos como nós, mas eles podem tomar uma forma corporal visível. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas a pergunta aqui é: não são todos eles anjos, espíritos ministradores? Agora, para fazer o quê? Enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? É uma pergunta que o autor da carta aos Hebreus faz, quando ele compara o ministério dos anjos com Jesus e a pessoa do Filho com os anjos. E ele diz: não são todos eles espíritos ministradores, ou seja, espíritos enviados por Deus para servir. Veja bem, irmãos, o tempo verbal aqui, do verbo enviar, está no passado. Os anjos já foram enviados por Deus. Eu quero te dar uma ideia para você ter uma ideia mais clara disso. Você chega num restaurante com muita fome. Senta-se à mesa e lá está, né, os pratos, talheres ali, e ao lado está o garçom com a sua caderneta de pedidos. E você, então, chama o garçom, escolhe ali no cardápio e diz: olha, eu quero comer um filé bem passado, assim, com batatas fritas, mais isso, mais aquilo. E você vai pedindo e ele vai anotando. E daqui um pouco ele vai buscar o pedido. Daqui um pouco você estará comendo. Ele chega e faz a entrega.
Agora vamos supor que você chegasse lá no restaurante com aquela fome terrível, né? Olhasse para aquele cardápio, olhasse para o anjo ou para o garçom, e nada, e o garçom, ele está ali esperando as suas ordens. E você olha para ele, e ele olha para você, e ele olha para ele, para você, e daí um pouco você se cansa daquilo e vai lá no dono do restaurante e diz, mas o que está acontecendo aqui? Está todo mundo comendo e eu estou morto de fome e preciso comer e o garçom só olha para mim e não faz nada. O senhor não vai tomar uma providência? O senhor não vai me atender? Ele disse, não, aquele garçom está lá para te atender, é só o senhor dizer para ele o que é que o senhor quer e ele vai buscar. O que o senhor quer comer? O senhor fala com o garçom e ele vai buscar. Irmãos, é mais ou menos isso que está escrito aqui. Não são todos eles espíritos ministradores enviados por Deus. Deus já os enviou, já os comissionou para servir a favor ou em favor dos que vão herdar ou que hão de herdar a salvação. Eu te pergunto, você é herdeiro da salvação? Amém? Você já nasceu de novo? Você tem anjo à sua disposição. Você sabia disso? Você tem anjos à sua disposição. Deus já comissionou anjos. Deus vai confiar no anjos. Eles estão aqui na terra. Eles existem isso para cumprir. Agora vai depender de você para cumprir. Agora vai depender. É por isso que Deus disse ao profeta Oséias. É por isso uma palavra endereçada aos sacerdotes, uma palavra endereçada aos religiosos, aos pastores, aos líderes. Versículo 6, o meu povo está sendo educado, versículo 6, o conhecimento, porquanto rejeitaste o conhecimento, porquanto para que não seja sacerdote diante de mim, rejeitarei para que o sacerdote diante de mim para ensinar, como eu estou fazendo, tem que estudar a palavra para ensinar, como eu estou fazendo. Deus está dizendo, olha, o meu povo não está sendo destruído. Deus está dizendo, olha, o meu cimento. Eles não conhecem sobre os meus anjos, que são os meus agentes, sobre os meus anjos, que são os meus, mas também com outro nome. Então, se quer servir em favor daqueles que não quer servir em favor daqueles que vão herdeiro da salvação, saiba que você tem anjos poderosíssimos prontos para te ajudar. É uma pena que você perdeu uma chance de dizer, oh glória, amém mesmo. Você tem anjos, irmãos, ao seu redor. Você tem anjos à sua disposição. É isto que a palavra de Deus está dizendo com todas as letras aqui. Eles estão enviados, eles já foram comissionados. Deus já deu a ordem para que eles viessem, para que ficassem junto de você, para te proteger, para te ajudar. Mas você precisa conhecer a palavra de Deus, senão você acaba sendo prejudicado. É como você ser herdeiro e não conhecer a sua herança. Como é que nós chamamos mesmo? A Bíblia está dividida em quantos testamentos? 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aqui estão os teus direitos, também os teus deveres, mas principalmente os teus direitos. Se você não conhece os teus direitos, como que você vai exercê-los? Você tem anjos, e nós vamos ver o poder de um anjo. Você vai ficar abismado com o poder que um anjo tem. E aí você está aí sofrendo naquela maior sofreguidão, quando o anjo está ali pronto para te ajudar. Mas você não faz nada, não fala nada, não diz nada. E depois, quando você chegar lá no céu, você vai dizer, Senhor, eu comi o pão que o diabo amassou. Deus vai dizer, comeu porque quis. Porque eu tinha anjos lá à tua disposição, ao teu lado para te ajudar. Os meus magníficos anjos. Por isso, irmão, que é importante. Agora, é importante você entender também que os anjos, conforme a Bíblia diz aqui, eles são espíritos ministradores no sentido de servir, enviados por Deus
para não deixar dúvida, o verbo é novamente repetido para servir em favor ou a favor dos que vão ou dos que hão de herdar a salvação. Os anjos estão aqui para ajudar os herdeiros da salvação. Você é herdeiro da salvação. Como é que você sabe disso? Porque você nasceu de novo. No capítulo 8, versículo 16 e 17 de Romanos, está escrito que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E se são filhos, eles também são herdeiros. Capítulo 8 de Romanos, versículo 16. O Espírito Santo mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós somos herdeiros, portanto, se você nasceu de novo, se você tem Jesus Cristo como teu Senhor, saiba que os anjos foram enviados para prestar auxílio aos que vão herdar a salvação de Deus. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses. Você que não tem certeza da salvação, você precisa ter. Você que está me ouvindo com esta gravação, você precisa entregar a sua vida a Jesus, fazer uma aliança com Ele, para que você possa gozar desse benefício. Porque, irmãos, os anjos prestam serviço aos que vão herdar a salvação. Às vezes eu leio uma notícia ou fico sabendo de um fato em que uma pessoa se envolve, por exemplo, num acidente, mói o carro e a pessoa sai dali, às vezes com uns arranhões ou algumas coisinhas, eu logo, comparando coisa espiritual com espiritual, eu já identifico, essa pessoa vai herdar a salvação. Por isso ela foi preservada. Você já viu situações em que a pessoa, antes de se converter, ele passa por situações as mais adversas e não é levado. E eu conheço gente que andou em quadrilha, em tiroteio com polícia, Baixada Fluminense, tiroteio dessas coisas que a gente vê na televisão e que morre aí aos montes, pessoas que nunca sequer foram feridas e que eram bandidos, estavam lá, mas havia oração, havia intercessão e por isso foram libertas pelos anjos de Deus, foram guardadas das mais terríveis situações que poderia resultar em morte, que resultaram em morte de um na direita, outro na esquerda, um para frente, outro para trás, e com ele nada aconteceu. Por quê? Porque ele é herdeiro da salvação. Os anjos estavam lá. Quantas pessoas aqui, vou fazer uma outra pergunta, que já experimentaram, têm certeza que anjos de Deus estiveram em situações dando livramento à sua vida, ou à sua família, ou a bens até, carros, casas? Quantos já tiveram essa certeza? Pode levantar as mãos. Glória a Deus, quase todo mundo. Louvado seja Deus. Agora eu posso levantar a minha mão, as minhas duas mãos, que eu tive vários livramentos. E eu sei que era um anjo de Deus. Eu sei porque em determinadas situações eu orei ao Senhor e disse: Senhor, mande o teu anjo e em 30 minutos me traga a minha filha aqui. Em 30 minutos ela estava ali, saindo de uma situação de morte, perigo de morte. Já passei por essa experiência. Olha, irmãos, são coisas tremendas, os anjos de Deus. Uma vez eu fui pregar em Foz do Iguaçu, e a minha filha caçula era bem pequena, ela foi conosco. Isso tem muitos anos. E uma pessoa que estava conosco, era uma senhora paraguaia, que gostava muito de joias, estava cheia de ouro, né, de joias. Nós almoçamos, o marido dela era um gerente de um hotel muito grande lá. Nós almoçamos lá no hotel e ela se dispôs, ela disse: não, eu quero levar o senhor lá no Paraguai para vocês fazerem as compras. A gente estava lá em Foz do Iguaçu, eu ia pregar só à noite. Vou fazer umas compras lá. A gente vai lá, né? Normalmente tem aquela cota, a gente pode comprar. E daí ela pediu que a nossa filha fosse com ela até a casa dela, que ele ia botar uma outra roupa para ir para Foz do Iguaçu. E nós fomos também trocar a nossa roupa, e nesse ínterim, quando ela parou
o carro no estacionamento do supermercado, né? Ela parou o carro, era uma Caravan, né? Quando ela entrou, que voltou do prédio, que ela entrou com a minha filha, uma de um lado, outra do outro, entraram 2 bandidos. Só que tinha um carro atrás e um carro do lado e outro carro na frente. O carro, né? A Caravan era para sair assim, né? Simplesmente sairia. Tinha um carro de um lado, um carro do outro e um carro atrás. Na hora que os bandidos chegaram e colocaram os 2 revólveres, disseram, é um assalto, não grite. Um caminhão do supermercado veio e parou bem na frente do carro. Mas não era o lugar dele parar. Ali estava no meio do estacionamento. Ele simplesmente parou e desligou o motor. E ela disse, eu não posso sair, pois está travado, para frente, para trás, de lado. Eles disseram, então me dá tudo que tinha e tal. Levaram o reloginho da nossa filha, que era a única coisa que ela tinha, e as joias, e eles saíram e foram embora. O que foi isso? Em seguida, a mulher tremia, e a minha filha mais ainda. O caminhão deu na partida, saiu e estacionou no lugar onde ele ia descarregar a carga. Mas ele veio e parou na frente, impedindo a saída daquele veículo. O que foi isso? A ação de um anjo. Não tenho dúvida. Porque para ele parar ali não tinha razão. E desligar ainda a chave, a ponto dela ter dito, olha, não dá para sair, porque além dele ter parado, ele desligou, ele vai demorar. Os bandidos se convenceram e foram embora. Deus deu um grande livramento. Então, irmãos, anjo de Deus, ele foi enviado para proteger, para ajudar aquele que é do Senhor. Mas eu te pergunto, você é do Senhor? Se você não é, você não goza desta proteção. Mas você pode gozar. Basta que você faça uma aliança com o Senhor. Basta que você faça uma entrega. Porque se você está aqui hoje, meu amado, se você está me ouvindo pelo rádio, se você está me ouvindo pela internet, ou mesmo por essas gravações, e Deus te colocou esta palavra para você ouvir, é porque Ele quer fazer uma aliança com você. Uma aliança de vida eterna, para que você goze, enquanto estiver aqui, da proteção dos anjos. Irmãos, quando nós estivermos no céu, nós não vamos precisar mais dos anjos, porque lá não tem demônio, lá não tem bandido, lá não tem essas coisas ruins. Nós precisamos da ação dos anjos, do ministério dos anjos, aqui. Por isso que você precisa entender bem quem são os anjos, o que eles fazem e como nós podemos gozar desse benefício que Deus criou para nós através do ministério de prestação, vamos dizer assim, de serviço de ajuda àqueles que vão herdar a salvação de Deus. Você tem anjos a seu favor. E você pode utilizá-los. Eles já estão ao seu lado, junto de você, pronto para agir. O Salmo 34, versículo 7, eu não preciso ler, mas se você quiser acompanhar aí, pode fazer, eu vou citar de cor. Lá diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, ou seja, daqueles que são dele, e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. O que significa isso, irmão? Significa que o anjo do Senhor, Deus coloca o anjo para estar ao nosso redor. O que significa isso? Estar permanentemente junto de nós. Você já viu um guarda-costa, um agente secreto agindo lá, o serviço de segurança das autoridades? Né? Ele está ali, ó, pronto, está sempre atento. Né? Ele está ao redor daquela pessoa. Por quê? Porque a Bíblia também diz, em 1 Pedro, capítulo 5, que o diabo, ele está rugindo como um leão, né, buscando a quem ele possa tragar. Ele está ao derredor, rugindo como um leão e buscando a quem ele possa tragar. Derredor significa um pouco mais longe. Redor significa juntos, ali, bem junto. Derredor, um pouco mais longe. Estava lá no derredor, a gente usa essa expressão, né? É um pouco mais distante. Por isso é que nós precisamos dos anjos de Deus. Mas só quem pode gozar disso? Aqueles
que vão herdar a salvação de Deus. Por isso, desde já, você que nasceu de novo, saiba que você tem anjos à sua disposição. E se você não nasceu de novo, você precisa entregar a sua vida a Jesus, fazer uma aliança com Ele, para que Ele possa designar anjos, se Ele já tem designado alguns anjos para te proteger até aqui, porque Ele quer preservar a sua vida, a fim de te dar a oportunidade da salvação. Então hoje eu fiz apenas uma introdução, mas nós vamos ver na próxima quinta-feira algumas características dos anjos que a Bíblia fala e algumas coisas que os anjos fazem, como também depois nós vamos ver a ação de demônios. E por último, eu quero te ensinar uma coisa muito importante que vai mudar a sua vida, que é a batalha espiritual. Que é a batalha espiritual, que você vai fazer todo dia, e todo dia você vai ter vitória sobre as obras do diabo. Quem é que opera o poder de Deus aqui na terra? Os anjos de Deus. Agora, se você não sabe disso, se você não aciona, né, é mais ou menos como você ter uma guarda e nem saber que ela está aí, né? Você ter ajuda e não sabe quem é que está ali pronto para te ajudar. É você estar precisando quando está tudo à tua disposição. Que Deus te abençoe e faça essa palavra começar a entrar na tua vida, para que a tua vida mude. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, aquele que nos amou. Então nós temos que levar uma vida, sim, uma vida de luta, sim, mas nós temos vitória. Por quê? Porque nós temos aquele que é maior. E quem opera o poder de Deus é o Espírito Santo através dos anjos do Senhor. Os anjos são muito importantes, você entender o ministério dos anjos e saber como acioná-los, para que você possa ter não só livramentos, mas você possa ter ajuda no seu cotidiano, para que Deus possa se alegrar com a tua vida e você ser uma pessoa abençoada. Vamos ficar em pé. Pai Santo, eu quero te agradecer por esta hora, por esta palavra, e quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, e a tua palavra diz que o Senhor já determinou anjos, já os comissionou, e eles são, Senhor, felizes, eles estão alegres, felizes e contentes com esta missão que o Senhor deu a eles de nos proteger. Eles foram criados para isto, Senhor, e eles têm prazer em te obedecer. Por isso, Pai, abre o entendimento das pessoas, para que elas possam, Senhor, desfrutar dos benefícios da salvação de Deus. Pai querido, nós queremos colocar desde já todos esses que estão nos acompanhando pelo rádio, pela internet aqui, por essas gravações, para que essa palavra entre, Senhor, e eles possam viver uma vida de vitória e não uma vida de derrota, Senhor. Porque o Senhor tem dado ordem aos teus anjos a nosso respeito. E nós queremos desfrutar, Pai, desses benefícios em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar cada família aqui representada, cada pessoa com a revelação deste ensino, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus.